E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser muito legal mesmo, tá? Porque a gente vai falar de um tema que é a identidade e diferença. Isso é muito legal na psicologia. Bem, isso é muito legal em qualquer disciplina, mas eu acho que na psicologia merece uma atenção maior, porque a gente trabalha com isso todos os dias. E a gente vai fazer uma avaliação. Hoje a nossa referência, né? A gente vai fazer uma avaliação hoje, uma reflexão e a nossa, sobre na nossa aula, mas sobre a perspectiva de estudos culturais do ponto de vista de um cara que é muito renomado, chama Tomás Tadeu da Silva, tá? É um cara muito reconhecido na área, o assunto é muito relevante, então vamos meter bala, né? Vamos lá. Primeiro que coisa que você tem que saber é que o multiculturalismo ele tem sido o centro dos estudos das teorias educacionais, mesmo que marginalmente, né? Esse tema ele tem sido visto como legítimo. Só que o curioso é que mesmo com a ausência aí de teorias da identidade e diferenças, o multiculturalismo apela ao respeito, à diversidade e à tolerância. Né? Você vê que esse é uma... Eu não sei se você consegue perceber, mas esse é um tema... esse é um lema, né? Que cada vez mais as pessoas, né? Eles falam, né? Respeito, tolerância, né? A diversidade, a diferença. A gente fala muito na diversidade, mas não coloca no centro das discussões. Né? Se você for ver aí, o centro das condições pedagógicas pode ser tudo, menos a diferença, né? Menos a diversidade. A diferença e a identidade elas são tomadas como fato da vida social, das quais se devem tomar posição. Né? Será identidade e diferença se resume meramente a respeito e tolerância? Isso é algo que você tem que refletir, né? Por quê? Porque a identidade é aquilo que se é. É aquilo que você é, aquilo que você vive diariamente. Né? Se você olhar para você no espelho, você está se vendo, isso é a sua identidade. Lógico, eu estou falando de uma coisa mais subjetiva, né? Não estou falando do espelho, né? Do reflexo, não é isso. Bem, nessa visão, a identidade ela tem como referencial a si própria, né? Você está olhando para ela, você está olhando para ela mesma. Né? Sendo ela autocontida e autossuficiente. Diferença é uma identidade, né? Independente, é aquilo que o outro é. Por isso é que ela é autocontida e autossuficiente. Identidade e diferença são dependentes, as duas meio que andam juntos. Por quê? Porque elas são cadeias de negações quase que intermináveis. Tipo, quando você é uma coisa, você nega outra coisa, né? Por exemplo, quando você é brasileiro, você está negando que, ao mesmo tempo que você não é, que você é argentino. Você não é argentino. Quando você é argentino, você está negando que você é brasileiro, né? Vê uma relação binária, né? Bem, isso é potencializado pelas limitações gramaticais, né? Que a gente encontra nas línguas. Bem, identidade e diferença são resultados do ato da criação linguística, né? São criaturas de um mundo social, de um mundo cultural. E a gente a fabrica no contexto das relações, né? Dentro de discursos que formam as pessoas, né? O sujeito. Né? Sendo apenas por meio dos atos da fala que instituímos a identidade e a diferença como tais. Né? Você não consegue mostrar a diferença em identidade de outra forma. Por exemplo, a linguagem é um sistema de diferenças, pois um significado só significa algo no meio de outros significados. Um conceito ele só faz sentido numa cadeia de conceitos. Tá? Percebe-se nitidamente aí que a identidade ela carrega em si traços do outro, né? Traços da diferença, que é exposta por meio de signos, que só por meio de si própria, que só esses signos por meio de si próprios não significam nada, né? Sim, eles não retratam nada, pois os signos ele só é porque ele só é aquele signo porque ele não é outro signo. Eu sei que é uma coisa meio difícil de entender, mas se você parar e refletir direitinho, e se você não entender, volta a aula e assiste de novo, ou volta a assistir de novo, ou pergunta que a gente responde, tá? Mas o que tem que entender é porque é da relação binária da identidade. Quando você é uma coisa, você deixa de ser outra ao mesmo tempo, né? Bem, o signo, ele carrega também o traço daquilo que ele substitui, né? Mas não só isso, ele carrega o traço do que ele não é.
ou seja, da diferença. Veja que se somos governados por regras, se a linguagem e estrutura é uma estrutura não segura, pois é eternizada por instabilidade e indeterminação, você consegue ver aí esse ponto nitidamente. A identidade brasileira não pode ser compreendida fora de um processo de produção simbólica e discursiva em que brasileiro não tem nenhum referente natural ou fixo. Não é um absoluto que existe anteriormente à linguagem, né, e fora dela. A gente já sabe que a identidade e a diferença são resultados de um processo de produção simbólica, e que é ao mesmo simbólica e discursiva, onde a identidade, como a diferença, é uma relação social, né, porque ela se manifesta nas relações sociais do dia a dia. Isso significa que sua definição discursiva e linguística está sujeita a vetores da força, à relação e ao poder, né? Você sabe que um dia desse eu estava falando com um amigo meu que ele é vendedor de sistemas, né? O nome dele é Pinto Neto. Ele é professor, né, lá da Estácio FIC, tá? E aí, não é propaganda não é merchan não, é porque estou falando de uma pessoa, estou identificando a pessoa, inclusive vou até mandar um abraço para ele, né? E eu perguntei pra ele assim, pô Neto, por que esse sistema é tão caro, velho? Será que não tem barato? Aí ele falou assim, Harley, tudo na vida é caro. Eu falei, não, negativo. Aí ele falou assim, cara, tem duas formas de você vender um apartamento. Ou você vende um apartamento caro porque ele é de frente pro mar, ou você vende um apartamento caro, caro assim, pelo preço dele, porque ele é longe da maresia. Aí eu olhei assim e falei, olha aí, que beleza, velho. No final das contas, a linguagem, ela está totalmente, o discurso, ele está totalmente, a linguística, ele está totalmente sujeito aos vetores da força, às relações e ao poder. Percebe que você valoriza muito mais a informação que vem de uma outra pessoa do que de uma pessoa que você conhece, que você vive dia a dia. Vê como você convalida muito mais a palavra de uma pessoa, né, que é tipo presidente da República do que de uma pessoa que não é. O que a gente está querendo dizer aqui é que os símbolos sociais, né, a linguagem, ela está totalmente subjugada pelas forças sociais e pelas relações de poder. Então, se a diversidade e a diferença, né, a identidade e a diferença, ela se manifesta por meio da linguagem, elas também estão, né, subjugadas por essas relações. A identidade e a diferença, elas estão em estreita conexão com a relação de poder. E você firmar a identidade e marcar diferenças em operações, de incluir ou excluir, é o que nos demarca o que somos e o que o outro é. Tipo, nós e ele, né? Eu, tipo os pronomes indicadores de posição de sujeito humano, né? É bem isso mesmo. Você é você. Você não é o outro. O outro é diferente de você. E essas relações binárias, elas se intensificam, né? Elas são classificadas socialmente, lógico, sendo a relação binária e polarizada, tipo, ao mesmo tempo. E a mais importante classificação é porque um positivo anula o negativo, e sua carga conceitual, né? Então você tem que tomar muito cuidado, inclusive, com as relações binárias, porque elas acabam tapando seus olhos para algumas coisas, né? As relações de identidade e diferença ordenam todas as oposições binárias, tipo branco é diferente de preto, né? É um exemplo, né? E questionar a identidade e diferença como relações de poder significa problematizar o binarismo em torno de quais elas se organizam. E aqui é que está, meus amigos, os problemas do dia a dia, né? Muitos deles, porque você começa a problematizar o binarismo em torno das quais elas se organizam. Tipo, entre o branco e o preto, pode ter o cinza, né? Não lógico, um anula o outro dentro do discurso, mas mas fora da ideologia pode ser que não tenham só esses dois, né? Eu escutei alguém falar, né, acho que em um programa de televisão, não me lembro, que um escritor renomadíssimo foi para os Estados Unidos, aí você sabe que tem que preencher o visto, né? Não sei como não teve, até falaram, porra, não sei como esse cara não teve problema, né, no programa que eu assisti. Dizendo que o autor ele foi e perguntaram o gênero dele, aliás, a cor, né, se ele era
preto ou branco. Aí ele escreveu no passaporte ser humano, no formulário de saída dos Estados Unidos. Você sabe que eles são chatos pra caramba com isso, né? Mas não prenderam ele, né? Não encheram o saco dele. Bem, a identidade, meus amigos, ela é hegemônica e ela é permanente, tá? E ela é permanentemente assombrada pelo outro, sem cuja existência ela não faria o menor sentido. Como sabemos desde o início, o que difere, né, é a parte ativa da informação da identidade. A performatividade é uma ênfase mantida pelo conceito de representação, para a ideia de se tornar uma concepção de identidade como movimento de transformação. É bem legal, porque isso é verdade mesmo, a identidade ela muda, né, com o desenvolvimento da nossa vida, o desenrolar da vida. Eu li um livro muito legal esses dias e até fiz uma aula sobre ele, que é a História do Severino e a História da Severina. É isso mesmo, a História do Severino e a História da Severina, onde o professor Ciampa, Antônio da Costa Ciampa, ele mostra essa transformação no decorrer das vidas, né? Se você não sabe, você deveria saber, mas se você não sabe, você vai saber agora. Essa história do Severino, o Severino é uma história, porque é ficcional, e a história porque é uma personagem real que se encontra em São Paulo, né? Então, a gente tem que saber que a linguagem ela tem um significado, que se repete e que tem relação de poder envolvida e que por isso subjuga a identidade, né? E aí a gente também não pode deixar de falar que ela, né, se circunda, né, numa pseudo-causalidade de ideias, onde o que está fora não é a lógica natural, normal, né? Gênero a partir disso. Por exemplo, um signo se repete e é estável. Por exemplo, se eu vejo uma vaca, eu sei que é uma vaca. Se eu ver outra vaca, eu devo reconhecê-la como outra vaca. Ou seja, ser estável mesmo que haja variações acidentais. Por exemplo, outro exemplo disso é a caligrafia, né? Bem, segundo Tomás Tadei, o que deve ser feito é um recorte do que significa, né, do significado, é entender o modo de adaptar e colar essa ideia dentro de uma realidade. Tipo, preencher as lacunas que existem dentro da sua vida com novas maneiras de pensar. Lembra que a gente falou da ideologia? A ideologia ela se caracteriza justamente por conta das relações binárias que ela mostra e que ela deixa lacunas dentro do discurso. Então a gente tem que pegar esses discursos e inserir aí novas maneiras de pensar, né? Nem aqui, ó. A gente falou há pouco antes da subjugada, dessa pseudo-causalidade, né? Que é assim, de ideias, onde o que está fora não é lógico, não é natural. E aqui a gente pode incluir a questão do sexismo, a questão do segregacionismo, né? Da homoafetividade, porque os caras taxam aquilo como não natural, né? E como não legítimo. O negro, por muito tempo, ele é excluído, né? Ou seja, e foi por muito tempo naturalizado esse discurso. Só que isso é uma ideologia que é composta que tem muitas relações binárias e que são formadas por signo e que existem lacunas. E o que o Tomás Tadei está propondo aqui é que você pegue essas lacunas, identifique e inclua nelas novas maneiras de pensar, né? Bem, e aí, dessa forma, você consegue mostrar que a fuga da lógica ela não é tão verdadeira, né? E que parte de uma relação onde a identidade política é rechaçada. A pessoa ela pode se doar, né? Tendo companheirismo político, defendendo uma causa, mesmo sem fazer parte dela. Bem, ela deve naturalizar o que parece fixo e preencher as lacunas, né? Porque ela não pode deixar a ideologia predominar. A identidade ela não significa apenas no âmbito biológico, mas ela permite partir para a identidade política acima do descritivo, tá? Bem, espero que você tenha gostado, a aula foi curtinha, mas foi bem objetiva. Se você tiver alguma dúvida aí, é só perguntar. Se inscreve no nosso canal aí embaixo, tá nesse botãozinho vermelho do teu lado esquerdo. E, enfim, show de bola.